Trilhas da Democracia de hoje continua debatendo a chacina do Jacarezinho. O nosso convidado é Daniel Irata, que é professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal Fluminense, onde ele coordena o Núcleo de Estudo dos Novos Ilegalismos, GENI. Daniel, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo. Infelizmente, para discutir mais uma chacina ocorrida no Rio de Janeiro, nas comunidades do Rio de Janeiro. E eu começaria te solicitando, te convidando, na verdade, a fazer uma reflexão sobre o que existe de natureza estrutural e quais elementos de ordem conjuntural em torno da chacina do Jacarezinho. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, Marco. Queria saudar você e a todos que estão aqui nos vendo ou nos escutando, né? Realmente, a tragédia, né, a chacina, o massacre no Jacarezinho, ele é o retrato do que há de mais estrutural e problemático aqui no Rio de Janeiro, ou seja, a letalidade policial, né? A letalidade policial, ela é um dos mais graves e um dos mais persistentes problemas públicos, né, no Rio de Janeiro. E esse modelo de segurança pública baseado em operações policiais faz parte deste problema, né? As operações policiais, elas, né, ao longo dos anos, se tornaram o grande instrumento da ação pública nessa área da segurança. Elas concentram, né, grandes recursos financeiros, tecnológicos e humanos, mas elas acontecem completamente ao revés, né, da lógica das políticas públicas, né, e do respeito aos direitos, né? Por que eu estou falando isso? Porque qualquer política pública, né, que faça jus a esse nome, política pública, né, tem que, em primeiro lugar, ser construída através de dados, de evidências, né, enfim. Tem que ter um diagnóstico feito a partir desses dados e evidências. É preciso também ter transparência na execução dessa política pública. E, finalmente, é fundamental a prestação de contas, né, sobre o que foi realizado nessa política. E as operações policiais, esse modelo de segurança pública baseado em operações policiais, ela não se estrutura, né, nesses três pilares, né, das políticas públicas. O que nós temos, de fato, é o uso indiscriminado da força, sobretudo sobre as populações negras, pobres e residentes em favelas. E, por vezes, nós temos também o uso das operações policiais em benefício pessoal, por vezes criminal, como é o caso das milícias, né? Então, seja a brutalidade policial, né, expressa nessas ações de uso indiscriminado da força, seja esses atos criminais, eles não são responsabilizados, né, pelas instituições que têm a atribuição de fazer isso. Eu estou me referindo particularmente ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que tem como atribuição constitucional, né, o controle externo das polícias, né? Uma pesquisa realizada pelo professor Michel Miss mostra que mais de 99% dos inquéritos envolvendo mortes perpetradas por policiais são arquivados a pedido do próprio MP. Então, quer dizer, a gente tem brutalidade policial, nós temos corrupção policial, nós temos a anuência das instituições de controle externo, né, enfim, de modo que tem um ciclo, né, um ciclo vicioso, uma estruturação perversa, né, enfim, da brutalidade policial, da falta, da impunidade, né, da brutalidade ou dos atos criminosos dos policiais cometidos ao longo dessas operações policiais, né, o que favorece, né, fomenta, né, enfim, forças policiais que têm agido
de maneira completamente ao revés da lógica do Estado Democrático de Direito, né, da lógica do que a gente imagina que deve ser uma política pública de segurança. Houve um tempo em que se definia a situação no Rio de Janeiro como sendo de existência de um Estado paralelo. Durante anos, décadas, né, principalmente depois do governo Brizola, talvez a partir do governo Moreira Franco, esse foi um termo amplamente utilizado e era um termo que não se sustentava, né? Hoje, diante da situação da existência de uma polícia que mata, né, e também do domínio territorial das milícias, como é que a gente poderia definir esse Estado? Esse Estado, quando eu falo Estado, o Estado com E maiúsculo, mas também o Estado da Federação Rio de Janeiro. Eu acho que já não dá mais, né, para a gente sustentar essa imagem de um Estado paralelo no Rio de Janeiro, né? Como eu disse no início, as políticas baseadas em operações policiais, elas fazem parte do problema que nós estamos enfrentando, né? Então, quer dizer, toda essa conversa da banda podre da polícia e também de uma expectativa, né, enfim, de que seria possível, né, enfim, ter uma polícia mais civilizada, está muito em xeque hoje em dia, eu acho, né? Por um lado, porque todo o esforço que foi realizado, né, enfim, para tentar transformar as forças policiais em instituições mais condizentes, né, enfim, com a democracia, pouco avançaram, né? E por outro lado, porque temos realmente aqui no Rio de Janeiro, mas eu diria que temos elementos também em outros lugares do Brasil para que isso aconteça. Nós temos grupos paramilitares que atuam em convergência com o Estado, né? Enfim, uma das pesquisas que nós realizamos, né, enfim, foi feita da seguinte maneira: nós criamos, né, enfim, junto com uma série de outras instituições, o mapa dos grupos armados aqui do Rio de Janeiro, né? E nós sobrepomos a esse mapa dos grupos armados, ou seja, um mapa que mostrava quais lugares eram controlados, né, por diferentes grupos armados, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, Amigo dos Amigos e as milícias. Nós mostramos que a maior parte do território do Rio de Janeiro já é controlado pelas milícias, né? 57%, né, do território do Rio de Janeiro é controlado pelas milícias. São mais de 2 milhões de pessoas sob o controle das milícias. Essa concentração maior é na Zona Oeste, existe dentro do território do Rio de Janeiro, se nós formos analisar na divisão Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, para falar só da cidade do Rio de Janeiro, onde está a maior concentração do poder das milícias? Na Zona Oeste, né, que é um lugar, na cidade do Rio de Janeiro, elas se concentram, né, enfim, na Zona Oeste, porque historicamente foi onde elas começaram nesse formato mais recente, né, enfim, eu acho que é sempre possível, né, enfim, a gente identificar a formação de grupos com práticas muito semelhantes às milícias, né, enfim, nos esquadrões da morte, né, os Homens de Ouro, né, enfim, Esquadrão Lecoq, etc., mas nesse formato mais recente, que data de mais ou menos de meados do início dos anos 2000, essas organizações atuaram fortemente, né, na Zona Oeste, né? Enfim, Rio das Pedras, Campo Grande, né? Enfim, Santa Cruz, Guaratiba, etc. E aí elas se conectam, né? Elas vêm criando, pela sua expansão, né, verdadeiros corredores logísticos, né? Enfim, de influência política e econômica, né, enfim, atravessando toda a Zona Oeste, chegando na Baixada Fluminense e em partes importantes da Zona Norte do Rio de Janeiro também. Agora, há um modelo de negócios específico das milícias, e a esse modelo de negócio específico também está associado, né, uma tolerância e uma conivência dos poderes públicos, né, ao enfrentamento das milícias. Então, quando a gente
coloca este mapa dos grupos armados sobreposto à ocorrência de operações policiais, por exemplo, nós percebemos que apenas 6% das operações acontecem em áreas de milícia. Ao passo que, por exemplo, com relação ao Comando Vermelho, 44% das operações acontecem nessas regiões. Né? Então, fica claro para mim que há, assim, em um nível estrutural, né, enfim, um direcionamento do uso da força muito maior, né, enfim, para as áreas controladas por facções do tráfico de droga do que para as milícias. Né? Então, enfim, voltando àquela sua primeira pergunta, diante desse cenário, não é possível mais, me parece, falar de Estado paralelo. Né? Enfim, aliás, o problema que nós temos que enfrentar é justamente essa permeabilidade, essas relações, essa convergência, né, dos grupos milicianos com partes do Estado aqui no Rio de Janeiro. Eu falo partes, eu estou dizendo dentro do Executivo, do Legislativo e do Judiciário também. Né? Nós encontramos presença, influência, né, enfim, das milícias em todas essas áreas do Estado aqui no Rio de Janeiro. Então, frente a isso, claro, né, enfim, que esse modelo que predominou de ação na área de segurança pública, baseada, né, em incursões violentas, né, enfim, em comunidades e periferias do Rio de Janeiro, ele já não era eficaz para controlar, né, enfim, os grupos do tráfico de droga. No caso das milícias, então, ele é totalmente ineficaz. Nós temos que encontrar alternativas outras para enfrentar esses grupos e impedir, né, enfim, essa simbiose, né, do Estado com o crime. Né? Daniel, o que diz o fato dessa operação ter sido patrocinada pela Polícia Civil? Diferentemente daquela característica de ser sempre uma ação da Polícia Militar, do Batalhão de Choque, etc. Isso marca alguma inflexão na atuação das forças policiais no Rio de Janeiro? A Polícia Civil do Rio de Janeiro, enfim, ela é uma instituição, né, enfim, bastante complicada, né? E nos últimos meses tem se tornado ainda mais complicada, do meu ponto de vista, né? Nós temos um secretário de Estado da Polícia Civil, porque eles acabaram com a Secretaria da Segurança Pública no início do mandato do Wilson Witzel, né? Então, o secretário de Estado da Polícia Civil, Alan Tornowski, ele claramente é uma pessoa, assim como o governador Cláudio Castro, uma pessoa que não se posicionou desde o início de forma frontalmente contrária à decisão do STF de restrição das operações. A gente percebe que as ações da Polícia Civil durante esse período de vigência da liminar do ministro Edson Fachin, que restringiu as operações durante o período da pandemia, né, elas têm ocorrido com bastante frequência, até com mais frequência do que normalmente ocorriam, né? E aí nós temos aí especificamente a CORE, né, Coordenadoria de Recursos Especiais, que muita gente não sabe, mas ela é anterior, inclusive, ao BOP, né, enfim, ao temido BOP da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ele é anterior, é de 69, né, ainda né, em vigência da ditadura militar. E é um grupo que não atua, né, de forma judiciária. Né? A Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, a CORE, ela é um núcleo especializado na parte operativa. Né? E é uma unidade muito violenta. Né? Enfim, ela proporcionalmente mata mais, né, do que se mata em operações no conjunto das ações aqui no Rio de Janeiro, né? O que pode existir de mais particular na violentíssima ação da Polícia Civil na chacina do Jacarezinho? Existe a possibilidade de ter sido, na verdade, um recado da parte dessa aliança existente entre forças policiais, milícias, que são profundamente influenciadas pela presidência da República e pelos filhos do presidente da República? Pois é, essa é uma pergunta muito importante, eu acho. Veja, oficialmente, aquela operação
ela foi justificada pela Polícia Civil como sendo uma operação de enfrentamento ao aliciamento de menores. Eu não gosto muito dessa palavra aliciamento de menores. Eu acho que as pessoas trabalham no tráfico de drogas não é porque elas são aliciadas pelo tráfico, né? Há um exército industrial de desempregados e pessoas com poucas opções que acaba indo trabalhar no tráfico de drogas. Mas digamos que a gente entende o que eles estão querendo dizer com isso, né? Aliciamento de menores. Aliciamento de menores para trabalhar no tráfico é uma coisa que acontece cotidianamente e desde que eu me conheço por gente, teria então aliciamento de menores. Né? Agora, será que uma operação policial, né, enfim, uma incursão, uma ocupação, né, de um território, ele é a melhor estratégia de enfrentamento do aliciamento de menores? Me parece assim uma justificativa muito fraca, muito inconsistente. Mas a gente consegue perceber ao mesmo tempo que há indícios, né, sinais muito evidentes, né, enfim, de que essa operação também transmite um recado ao Supremo Tribunal Federal que havia restringido as operações policiais durante o período da pandemia, né? A começar pelo nome da operação, né, que é exceptis, né? O meu latino é muito bom, mas até onde eu entendo, exceptis quer dizer exceção, que é justamente, né, enfim, como reza a decisão do ministro Edson Fachin, né? Suspensão das operações policiais, salvo em casos absolutamente excepcionais. Depois nós temos uma declaração na coletiva de imprensa da Polícia Civil de um ativismo jurídico, né, enfim. Nós tivemos cenas lamentáveis de um rapaz colocado, né, sentado numa cadeira com os dedos na boca, como se fosse uma espécie de deboche com o que estava acontecendo, com aquela situação gravíssima, né? Então, quer dizer, todos esses me parecem sinais muito preocupantes, né, enfim, de que a ação naquele dia foi uma resposta, né, enfim, ao STF, em particular aquela decisão, né, enfim, e uma demonstração de força, né, enfim, das forças policiais apoiadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, né, enfim, ao STF. E como a gente sabe que nacionalmente, né, enfim, há um embate, né, enfim, do governo federal com o STF, toda essa situação gera essa apreensão muito grande, de modo que a gente fica, né, enfim, muito preocupado com toda essas cenas macabras, né, o que além das cenas macabras que nós vimos, né, enfim, de morte de 28 pessoas, né, enfim, mais um policial, do que estaria por trás disso também, né? Enfim, eu acho que nós estamos, enfim, em resumo, no momento de encruzilhada, sabe? É um momento de encruzilhada. Ou nós assumimos, né, enfim, o controle de um alinhamento autoritário que se expande pelo Brasil, ou a gente vai ser engolido por essa frente autoritária. E o que te preocupa mais, você que coordena um grupo de estudos sobre novos ilegalismos, o que te preocupa mais nesse cenário em que polícias e milícias estabeleceriam uma relação não apenas orgânica, mas ofensiva politicamente? Que novos ilegalismos atravessam essas práticas do que é considerado, na verdade, o próprio aparato estatal? Nós temos, assim, observando como as milícias operam aqui no Rio de Janeiro, fica muito claro, né, enfim, que ao contrário do tráfico de drogas, que tinha uma atividade econômica mais específica, que era o tráfico de drogas, né, enfim, as milícias elas se espalham por uma série, né, enfim, de atividades diferentes, né? Quer dizer, exploração de transporte, né, as dinâmicas imobiliárias, né, o mercado imobiliário, que vai desde do loteamento, da grilagem, da construção, da venda e revenda, né, enfim, da administração condominial, né, ou seja, tem uma série de serviços públicos que vem sendo parasitado por esses grupos, né, enfim.
água, Uma luz. grande atividade capitalista, né? Com vários braços, Exatamente. vários tipos de ação. É uma produção da vida urbana que se estrutura através, né, enfim, da parasitagem, da extração que esses grupos fazem, produzindo a cidade, né? Isso, evidentemente, se faz, né, enfim, em conjunto, né, enfim, em conivência com os poderes públicos. Veja, esse é um ponto importante, por quê? Porque, de fato, o que nós temos, né, observado nesses espaços é que quanto mais violentas as ações policiais, mais essa lógica se reproduz. E esse modelo de negócio das milícias, né, ele poderia ser enfrentado de forma não repressiva. Basta a gente ter poderes regulatórios sobre o uso do solo, sobre construção, sobre os serviços públicos, né, de água, luz, esgoto, os serviços privados, por exemplo, de internet, etc., gás e tudo mais, né, enfim. Se a gente tivesse um esforço regulatório do Estado, isso seria muito mais eficiente para o enfrentamento desses grupos do que essa lógica de segurança baseada puramente na repressão e particularmente, né, nas operações policiais. Aí as operações policiais, o que a gente observa é isso, né, que muitas vezes elas acontecem abrindo espaços, né, enfim, para que as milícias ocupem no momento seguinte. Então, quer dizer, me parece que esse modelo repressivo ele é duplamente perverso e amplia, né, enfim, a atuação das milícias. Esse é um modelo, digamos assim, que tem a sua forma mais bem acabada no Rio de Janeiro, mas eu acho que em muitos outros contextos urbanos e rurais do Brasil, nós temos todos os ingredientes para que isso ocorra também. Né? Enfim, é uma economia política, na verdade, né? Isso aqui. Né? Não é propriamente, digamos, como era o tráfico de drogas, que, enfim, são pessoas ali desorganizadas, atuando ali, enfim, de forma mais ou menos improvisada. Claro, sempre há algum nível de organização nisso tudo, né? Enfim. A depender do grupo que nós estamos falando, mas isso é completamente diferente, né, enfim, da estruturação das milícias. Né? Então, esta economia política das milícias, entender a economia política das milícias, é fundamental para a gente ter um horizonte de enfrentamento desses grupos. Né? Vocês fizeram uma pesquisa sobre o número de homicídios realizados no Brasil e salvo engano, cerca de metade dos homicídios cometidos na América Latina acontecem no território brasileiro, cerca de 45%. Por favor, me corrija se eu estiver equivocado. É isso. Bom, desculpa. Quantos desses homicídios se devem à ação do Estado e se fez parte do horizonte da pesquisa, no caso específico do Rio de Janeiro, se existe um percentual dos homicídios praticados em áreas dominadas, controladas pelas milícias e territórios controlados pelas organizações criminosas. Isso é muito preocupante, né? Quer dizer, a América Latina é um lugar onde os homicídios eles são mais frequentes quando a gente olha o conjunto do planeta, né? Enfim, cerca de metade, né? Enfim, dos homicídios do mundo acontecem na América Latina e uma parte muito considerável deles, né, enfim, no Brasil. O Brasil é o país onde tem o maior número de homicídios da América Latina, que já é um lugar particularmente violento. E se a gente pensa o Brasil diminuindo, digamos assim, a lente, né, enfim, passando da América Latina para o Brasil e para o caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro ele vem sendo um dos estados mais violentos, historicamente um dos estados mais violentos da federação. Mas mais importante do que isso, né? Enfim, nos últimos 5 ou 6 anos, há uma diferença específica do Rio de Janeiro, que o peso das mortes praticadas pelas forças policiais ele tem aumentado, né? Enfim, com relação ao total dos homicídios. Né? Então, a gente chegou
em 2019, que foi o momento mais dramático, né, enfim, dos homicídios aqui no Rio de Janeiro, a quase 35% dos homicídios, né, da cidade serem feitos, né, por policiais. E há momentos, se a gente separa isso por regiões, isso chega a mais da metade em determinados lugares. Né? Enfim, nesse início de ano, por exemplo, né, enfim, que tem sido particularmente violento, cerca de 44% de todos os homicídios do Rio de Janeiro foram cometidos pelas forças policiais. E isso é uma coisa absurda, mesmo pensando o Brasil, que, como eu disse, é um país violento no contexto da América Latina, que é uma região violenta. Quer dizer, no Brasil, você tem cerca de 12% dos homicídios cometidos por policiais, né? Cerca de 12% do total dos homicídios, eles são cometidos por policiais. Nesse início de ano, agora, aqui no Rio, nós tivemos mais de 40%, ou seja, quase metade dos homicídios foram cometidos pelas forças policiais. Né? Enfim, isso foi, digamos, impactar. O ano passado a gente teve um pouco menos, justamente por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Que restringiu as operações policiais, que são situações onde ocorre a letalidade policial. Agora, no momento em que essa decisão passou a ser desrespeitada, nós voltamos aos patamares anteriores, que é uma coisa muito louca, muito maluca, né? Enfim, da gente imaginar que a atuação das polícias ela é motor dos homicídios num estado como o Rio de Janeiro. Como é que a atuação das polícias, as polícias deveriam coibir os homicídios, não é isso? É uma coisa, assim, deveria coibir os homicídios. Nós estamos percebendo que as forças policiais no Rio de Janeiro, elas são o motor dos homicídios. É uma coisa invertida, né? Enfim, uma lógica invertida, né? Enfim, tem alguma coisa que está muito errada aqui para que a gente continue fazendo isso. Quer dizer, faz 30 anos que o Rio de Janeiro, né? Enfim, é um dos lugares mais violentos do Brasil e do mundo, né? Enfim, e ainda se insiste de que este é o modelo de enfrentamento da criminalidade comum. Né? Só para concluir essa pergunta, nós fizemos um balanço, né, enfim, dos resultados, né, enfim, da decisão do ministro Edson Fachin. Quando a gente teve uma redução das operações policiais, a gente percebeu que quando as operações policiais elas caem, nós temos uma redução de cerca de 70% na letalidade policial. Mas, e esse é o ponto que eu queria chegar, né, enfim, isso não aconteceu com o aumento nem dos crimes contra o patrimônio, nem dos crimes contra a vida. Os crimes contra a vida e os crimes contra o patrimônio também diminuíram durante esse mesmo período. Ou seja, o controle do crime, seja dos crimes contra a vida, né? Roubo, homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte, como também os crimes contra o patrimônio, roubo de veículos, roubo à carga, né, enfim, esses crimes, na verdade, eles não diminuem, né, enfim, com o aumento da letalidade policial, o que significa que o respeito aos direitos humanos, a dignidade humana e o enfrentamento da letalidade policial não se opõe ao controle do crime. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dito, porque as pessoas, uma parte das pessoas acredita que a violência se combate com violência, de que só uma polícia brutal consegue controlar o crime, etc., etc. E as pesquisas que se baseiam em dados e evidências, elas não corroboram essa tese, é o contrário, na verdade. Mais uma vez, são negadas as evidências da pesquisa científica a fim de corroborar políticas conservadoras, autoritárias. Daniel, nós chegamos ao fim do Trilhas da Democracia. Gostaria de agradecê-lo mais uma vez por esse rico diálogo em torno, na verdade, da questão da segurança pública. Né? Eu volto à tua observação inicial. Nós precisamos de políticas públicas, né? Políticas públicas de caráter democrático. E, mais uma vez, obrigado pela tua participação, e o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre debatendo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.